Período integral do Colégio Santa Bárbara. Quando pensamos nos benefícios que podem ser proporcionados para as crianças que ficam o período integral na escola, o Colégio Santa Bárbara se preocupou em oferecer uma aprendizagem voltada às necessidades e interesses dos alunos e das famílias, valorizando, acima de tudo, a qualidade deste período estendido na escola. Através de atividades lúdicas, a criança terá a oportunidade de desenvolver as funções cognitivas, como a concentração, raciocínio e, consequentemente, aprimorar o seu desenvolvimento. Além disso, sem terem com quem deixar seus filhos, muitos pais ficam preocupados, pois procuram uma alternativa que possua uma estrutura e segurança, sem que o aprendizado e a diversão sejam negligenciados. E é pensando nessa problemática que o Colégio Santa Bárbara oferece o período estendido, onde os alunos possuem a oportunidade de executarem suas tarefas de casa com o acompanhamento de um profissional qualificado, além de atividades extracurriculares que estimulam suas potencialidades. Resumo do que é oferecido: acompanhamento das tarefas de casa, aumento no rendimento escolar, alimentação saudável, sala de jogos, momento da leitura, cozinha experimental, aulas de informática, inglês, oficinas e projetos diversos. Além de tudo isso, ainda teremos nossa colônia de férias, Colégio Santa Bárbara Diverte Coque, com muitas atividades e atrações para o mês de julho. Valorize o tempo dos seus filhos. Chegou a hora. Venha para o Colégio Santa Bárbara. Trabalhamos hoje o conceito de oftalmogeriatria. A oftalmogeriatria é uma subespecialidade e uma realidade dentro da nossa especialidade da oftalmologia.
existe esse grande avanço do envelhecimento da população e nós, como país emergente, deixamos de ser um país jovem e passamos a ser um país já com uma idade mais avançada. Ou seja, o nosso público nos consultórios vai cada vez mais ser de pacientes acima de 60 anos, 65 anos, e esse procedimento e esse processo que nós temos que ter em mente, que nós vamos lidar com pessoas com necessidades diferentes daquele paciente que vem para uma simples troca de óculos. Dentro desses processos que vão acontecendo com a visão, um deles no paciente que passa a ser do oftalmogeriatra é o diabetes. Embora você tenha o diabetes em toda a faixa da população, mas nós sabemos que essa população mais idosa passa a necessitar de um cuidado muito maior quando ele desenvolve o seu diabetes, tanto no diabetes tipo 1, como o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 que depende da insulina, um insulino dependente, ou o conceito do diabetes tipo 2, simplificando aqui porque isso também já mudou, mas que seria o paciente com um diabetes mais agressivo, um diabetes que é mais complicado, de insulino dependente, e você tem aqueles pacientes que a grande maioria, que é o diabético tipo 2, que depende dos comprimidos, e normalmente esse paciente é o paciente mais descuidado, ele é o paciente que acaba relaxando com a sua dieta, não pratica atividade física, que nós sabemos que isso para o paciente diabético é fundamental, a atividade física. O diabetes como uma doença que afeta a nossa retina, nós temos aqui algumas alterações do diabetes no simulador de visão e é importante a gente entender algumas coisas em relação a essa doença, O diabetes ele acaba comprometendo também uma estrutura muito importante, que é a mácula, na realidade a principal estrutura em termos de visão, provocando o edema macular cistoide, nós temos alterações degenerativas até mesmo da mácula, nós temos os focos hemorrágicos, ou seja, o paciente diabético ele requer uma atenção especial. Ele acelera o envelhecimento do cristalino, aumentando a catarata, ou seja, quando nós lidamos com um paciente idoso, nós temos que ter em mente que você precisa ter uma visão holística desse paciente. Você precisa entender que são várias coisas que acometem, Ressecamento ocular, que é muito importante a gente entender isso. Só para os senhores terem uma ideia, quando você lida com um paciente acima de 60 anos, na verdade a partir dos nossos 55, 60 anos, nós perdemos a capacidade de lubrificar os nossos olhos em até 45%, ou seja, é muita coisa, os nossos olhos tendem a sofrer um ressecamento importante. Voltando ao diabetes, o que nós temos que ter em mente? O paciente entra no consultório, doutor, eu tenho diabetes há 10 anos. Muito bem, de cara você já tem que fazer um planejamento de acompanhamento desse paciente. Não é simplesmente troca o óculos, foi um prazer, pressão do olho está boa, está tudo bem e você dispensa esse paciente. Normalmente nós passamos a ter um cuidado mais atento à retina, justamente onde essa patologia costuma acometer. Nós sabemos que o paciente diabético ele tem uma tendência maior a desenvolver o glaucoma, que é o aumento da pressão ocular. Ou seja, é um paciente que você já acende, como eu costumo dizer, eu já marco ali, a luz amarela está acesa, ou seja, a atenção, nós temos que ter uma atenção especial. Difícil, o que nós temos aqui nesse processo é você orientar o paciente no sentido, não é que é difícil orientar, é difícil ele acreditar que tomando medidas como controle da sua glicemia, estando atento aos níveis de açúcar no sangue, cuidando da sua dieta, praticando atividade física, ele diminui muito a possibilidade ou a probabilidade de provocar alterações, de ter alterações na sua retina. Ou seja, são medidas, entre aspas, simples, mas que você pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Existem casos que você tem sangramento na parte interna do olho. Esses quadros de sangramento são extremamente agressivos, eles limitam muito a visão e nessa altura do campeonato, mesmo que você tente o tratamento com laser, na maioria das vezes você não consegue um bom resultado. Ou mesmo que você faça o tratamento hoje, que são as drogas, aqui eu estou provocando uma hemorragia no fundo de olho do paciente. Hoje você tem o recurso das chamadas drogas antiangiogênicas, são injeções intraoculares que você aplica no paciente
a cada 30 dias, existem vários esquemas, o trata e retrata, enfim, ou a cada 90 dias, 60 dias, aí o profissional que vai definir, ou a própria evolução do paciente também nos ajuda a definir a estratégia de tratamento, e aí nós passamos a ter um tratamento para minimizar os impactos desse quadro tão agressivo que é a chamada retinopatia diabética. Sabemos que pacientes idosos ou pacientes da nossa oftalmogeriatria, quando desenvolvem essas alterações, esse sofrimento, vamos dizer assim, da queda de visão é muito importante. E você imagina você ir a cada 30, 40 dias a um centro cirúrgico para fazer uma injeção intraocular. É uma coisa muito desconfortável. Um grande avanço para nós no sentido de tratamento. Sabemos que a resposta e a melhora de visão acaba sendo bastante importante com as chamadas injeções intravítreas ou as chamadas injeções com anti-VEGF, mas mesmo assim trata-se de um tratamento caro, oneroso em termos de estresse, em uma série de fatores, tá? Ou seja, o melhor caminho, o melhor tratamento, eu costumo dizer, é fazer a prevenção, é explicar para o paciente que ele tem que tomar os seus cuidados, que ele é responsável pela sua doença dentro desse quadro dele, que a partir do momento que ele tem uma idade mais avançada. Para isso, tem que existir políticas de orientação, a gente no consultório tem que dispensar um tempo mais adequado para ele, porque nós sabemos que essas alterações vão culminar com uma queda de visão muito importante. Esse paciente vai ter problemas de queda, ele vai ter problema de fragilidade, ele começa a ter uma série de intercorrências de saúde, ou seja, é um efeito em cascata quando você tem o prejuízo importante da visão, como na doença da retinopatia diabética. A retinopatia diabética, como nós já falamos muitas vezes, ela afeta os vasos da retina, ela compromete a vascularização, provocando uma série de neovascularização, ou seja, ela provoca o aparecimento de uma série de vasos na retina. Se a gente visualizar aqui, é como se ela provocasse uma trama, tá? É uma trama de veinhas novas aqui que vão aparecendo nessa região, e o que acontece? Esses vasos vão ficando frágeis e começam a se romper, e aí você tem o quadro de hemorragia. Então, uma coisa que eu sempre peço para o paciente diabético, o controle, dependendo do nível de agressividade desse diabetes que ele tem, aquele paciente mais descontrolado, a gente tem que pedir uma rotina a cada 6 meses, existem casos trimestrais, o paciente olha a cada 90 dias, você venha para a gente dar uma olhada no seu fundo de olho, para dar uma acompanhada nessa retina, por quê? Realmente é uma doença que, quando ela resolve evoluir, é muito complexa de tratar. O ônus para o paciente, para a família e para como um todo, tá, é muito complicado. Então fica aqui um alerta à população, e em especial à nossa turma da oftalmogeriatria, que se você tem um diabetes, procure mantê-lo controlado, em níveis controláveis, como o seu clínico sugere, na casa dos 90, manter atividade física, mantenha bons hábitos de vida, para que você não venha a sofrer uma condição tão grave como essa. Depois, aí daí para frente, os tratamentos e as complicações são muito grandes, muito graves. Período integral do Colégio Santa Bárbara. Quando pensamos nos benefícios que podem ser proporcionados para as crianças que ficam o período integral na escola, o Colégio Santa Bárbara se preocupou em oferecer uma aprendizagem voltada às necessidades e interesses dos alunos e das famílias, valorizando, acima de tudo, a qualidade deste período estendido na escola. Através de atividades lúdicas,
a criança terá a oportunidade de desenvolver as funções cognitivas, como a concentração, raciocínio e, consequentemente, aprimorar o seu desenvolvimento. Além disso, sem terem com quem deixar seus filhos, muitos pais ficam preocupados, pois procuram uma alternativa que possua uma estrutura e segurança, sem que o aprendizado e a diversão sejam negligenciados. E é pensando nessa problemática que o Colégio Santa Bárbara oferece o período estendido, onde os alunos possuem a oportunidade de executarem suas tarefas de casa com o acompanhamento de um profissional qualificado, além de atividades extracurriculares que estimulam suas potencialidades. Resumo do que é oferecido: acompanhamento das tarefas de casa, aumento no rendimento escolar, alimentação saudável, sala de jogos, momento da leitura, cozinha experimental, aulas de informática, inglês, oficinas e projetos diversos. Além de tudo isso, ainda teremos nossa colônia de férias, Colégio Santa Bárbara de Verticoque, com muitas atividades e atrações para o mês de julho. Valorize o tempo dos seus filhos. Chegou a hora. Venha para o Colégio Santa Bárbara. Vamos falar um pouquinho de um assunto que, entre aspas, é novidade, e eu digo entre aspas porque é um assunto que já é conhecido dos médicos especialistas na área de oftalmologia já há muito tempo. Nós temos uma preocupação muito grande com esse assunto, com essa matéria, e hoje, graças aos aparelhos, aos estudos, a mais estudos, a complementares estudos que nós temos, nós podemos falar com mais propriedade sobre uma coisa que vai ser a nova onda daqui para frente, a chamada luz azul de alta energia. Bom,
primeiro vamos entender o que é a luz. A luz, se a gente considerar que elas são ondas eletromagnéticas, tá? É assim que nós definimos a luz, e ela é composta por vários comprimentos de onda, um pouco mais longa, um pouco mais curta, tal. E nós sabemos que nós temos a mais conhecida de todos. Eu vou tentar ser mais resumido aqui, porque a gente não vai entrar em detalhes de física, ótica e outras coisas, mas nós temos a comprimento de onda mais conhecido, é a ultravioleta, a UV, que todo mundo conhece. Eu tenho um óculos com 100% de UV. Eu uso protetor solar 100% UV. Muito bem. A nossa grande preocupação com a ultravioleta, realmente, em relação aos olhos, tá, é em relação à catarata. Nós sabemos, isso já está provado, que a luz ultravioleta ela acelera muito o processo de aparecimento da catarata. Catarata é o envelhecimento do cristalino. Mas hoje, cirurgia de catarata, quando nós temos esse processo, você resolve com um tratamento cirúrgico e você está com um problema, vamos dizer assim, não que é simples, não desfazendo do problema da catarata, mas é uma coisa que é reversível. Você consegue tratar isso através de uma cirurgia. O problema agora, o que nós estamos muito preocupados com essa onda toda, é a chamada luz azul de alta energia. O que é a luz azul de alta energia? Não é que ela é uma luz azul, ela é branca na realidade. Para os nossos olhos, a visibilidade dela é branca, mas ela emite um comprimento de ondas mais curtas do que a ultravioleta e extremamente agressivo por uma parte dos olhos que não pode estragar, ou seja, a nossa retina. Quando nós temos o excesso de impacto dessa luz azul de alta energia nos nossos olhos, o que acomete principalmente é a retina. Vamos entender. A luz azul de alta energia sempre existiu na natureza, assim como a ultravioleta, assim como outros espectros de luz. O grande problema, vamos chamar assim, tá, é que no Sol ela é responsável por 30% da energia que nós enxergamos, da luz que nós enxergamos, tá? E quando nós transformamos essa luz para dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, quando foi? Quando se desenvolveu o chamado LED, ou diodo emissor de luz. Poxa, bacana, o LED é fantástico, eu estou aqui exatamente de frente com as câmeras e sendo bombardeado, porque o estúdio agora trabalha com iluminação de LED. Fantástico, a qualidade da imagem, a transparência, a luz, o brilho, ficou tudo muito bom, só que ela está emitindo um comprimento de onda chamada luz azul de alta energia. Essa luz azul de alta energia, ela vai diretamente em relação à nossa retina. E se a gente for lembrar de algumas coisas lá atrás, nós vamos lembrar da chamada degeneração macular relacionada à idade, que hoje nós sabemos que está diretamente relacionado pela luz azul de alta energia. Bom, então o que mudou? Mudou tudo. Porque antes nós tínhamos contato com essa chamada luz azul de alta energia só quando estávamos no meio exterior, quando nós íamos para o Sol, ok? Agora não. Com a vinda do LED, eu aqui dentro do estúdio eu tenho vários computadores ligados, lâmpadas de frente comigo, ou no meu dia a dia, o meu smartphone, ele é um autoemissor dessa chamada luz azul de alta energia. E qual outro grande problema? Eu fico exposto muitas horas todos os dias. Ou seja, essa luz azul de alta energia, que era uma coisa que nós não dávamos muita atenção no sentido porque a gente só tinha convivência com ela no Sol e ela é responsável por 30% só dessa iluminação, passou a ser um grande problema de saúde pública. Por quê? Se nós estamos ligando esse estresse oxidativo que a luz azul de alta energia provoca na nossa retina, agora você imagina que você passa o dia todo no seu trabalho, de frente para o seu computador, nós pegamos o tempo todo o smartphone, nós temos as telas de televisão, os smart TVs, nós temos, enfim, lâmpadas de LED e nós estamos sendo bombardeados por essa luz. Bom, e aí, o que nós podemos fazer? Na realidade, a indústria vem correndo atrás, a indústria de tecnologia, vem correndo atrás para criar mecanismos para minimizar esse impacto. Nós sabemos disso. Existem computadores ou smartphones que depois de um determinado horário eles tornam a tela mais amarela. Tem alguns fabricantes prometendo que o comprimento de onda que está sendo emitido não é o comprimento de onda nocivo. Nós temos o azul, que é o azul bom, e o azul ruim. Você não pode filtrar tudo, você tem que deixar passar o azul bom, vamos chamar assim, porque é um comprimento de onda de luz azul que responde pelo nosso ciclo circadiano.
Ou seja, vocês vejam que a luz é um processo mais complexo do que simplesmente a luz, né? Ela é responsável por outros mecanismos de saúde. Então, como eu vinha dizendo, a luz azul boa, que nós chamamos de luz azul boa, é a luz azul que regula a nossa vontade de acordar, dormir, o nosso apetite, o nosso bom humor ou o mau humor. Ou seja, é uma luz importante, nós não podemos bloqueá-la totalmente. E a ruim é a que gera justamente o estresse oxidativo na retina, provocando o aparecimento daquelas chamadas drusas, que nós falamos de DMRI. Ou seja, é uma luz que também, essa sim, tem que ser bloqueada. Como fazer isso? Como poder separar o joio do trigo? Como poder filtrar, deixar passar a boa e bloquear a ruim? A boa notícia, vamos dizer assim, que hoje em dia nós temos já algumas formas de prevenir o efeito nocivo, ou chamado efeito deletério, dessa chamada luz azul de alta energia. Como que nós fazemos isso? Bom, existem várias formas. Bom, a primeira forma, que é a mais natural, que é a melhor forma de prevenção da chamada alterações pela luz azul, que é a alimentação. Pois é, a alimentação através de alimentos de folha de verde escura, das frutas, tá? Que tem duas substâncias importantes, a chamada luteína e a zeaxantina. Essas duas substâncias que estão presentes na natureza, nós não produzimos no nosso organismo, nós dependemos dos alimentos para que a gente tenha um efeito, para que ela se deposite na mácula, na chamada, lembra da mácula, da nossa região da visão, e para que ela tenha um efeito protetor. O problema, vamos chamar assim, que esse efeito protetor, para que você tenha uma quantidade de luteína e zeaxantina concentrada aqui na mácula, você precisa ingerir muito alimento que tenha luteína e zeaxantina, ou seja, você tem que comer muito brócolis, muita verdura, muita fruta, tal. O que acaba não sendo suficiente. Então, hoje, nós lançamos mão, muitas vezes, de suplementação para que o paciente tenha um aporte maior de luteína e zeaxantina. Uma outra forma que vem sendo desenvolvida para que se bloqueie, vamos dizer assim, parte ou boa parte dessa luz azul de alta energia é através de lentes de óculos que tem um fator de proteção que consegue separar o comprimento de onda ruim do comprimento de onda bom. A indústria, nesse sentido, vem correndo muito atrás também, porque eles sabem do risco que existe quando você fica exposto mais de 4 horas por dia na frente da sua tela de computador. Então, assim, a ideia não é alarmante, pânico, ninguém mais vai usar computador, não é isso. Mas nós temos que tomar cuidado, principalmente com as crianças, agora direcionando até a conversa um pouco para as crianças, porque hoje existe um abuso, um excesso de uso, um uso indevido dessas tecnologias. Eu vejo muito por aí, a criança, né, hoje eu ouvi um termo no consultório que eu achei muito interessante, o paciente falou, você dá o telefone e cala a boca, né? Quer dizer, é o aparelho cala a boca, a criança está incomodando, ninguém mais tem paciência, dá o aparelho eletrônico na mão da criança e a criança passa horas ali pertinho dos olhos com aquela tecnologia. Nós sabemos hoje que isso sim é nocivo. Inclusive, nós sabemos também que o uso excessivo de tecnologia, tá? Quando eu falo tecnologia, computador, smartphone, tablet, né? Elas têm aumentado a incidência ou aparecimento da miopia. Isso também passou a ser um problema de saúde pública mundial. No Brasil ainda pouco discutido, mas lá fora esse assunto já vem vindo há já alguns anos sobre um foco das agências de saúde do mundo todo. Ou seja, voltando à luz, o que nós temos que tomar cuidado? Temos que estar informados, procurar, sim, limitar, intervalar nossa exposição a essa chamada luz azul de alta energia, tomar cuidado com o sol também, tá? E são algumas medidas que a gente pode fazer para minimizar esse impacto. Por quê? Isso é um efeito lento, gradativo, não é uma coisa que você vai ter sintomas imediatos, mas que no futuro nós acreditamos que esse impacto excessivo, esse uso excessivo, esse acesso excessivo à chamada luz azul de alta energia, vamos ter problemas no futuro com as chamadas degenerações e quem sabe outras patologias que ainda possam aparecer. Então fica aqui um alerta, principalmente em relação às crianças, limitem o uso dessa tecnologia, principalmente à noite.
pois essa luz azul, que é chamada emitida por esses aparelhos, deixa a criança muito acelerada, inibe a produção de melatonina, e que é o indutor natural do sono. Por isso muitos adultos também passam a ter insônia, ficam lá no seu smartphone à noite vendo os seus zap, né? E aí acabam tendo um processo excessivo de inibição de melatonina, aí vai no médico e pede para que ele prescreva comprimidos de melatonina para dormir. Realmente é uma coisa que para a gente pensar, repensar como a sociedade como um todo. Período integral do Colégio Santa Bárbara. Quando pensamos nos benefícios que podem ser proporcionados para as crianças que ficam um período integral na escola, o Colégio Santa Bárbara se preocupou em oferecer uma aprendizagem voltada às necessidades e interesses dos alunos e das famílias, valorizando, acima de tudo, a qualidade deste período estendido na escola. Através de atividades lúdicas, a criança terá a oportunidade de desenvolver as funções cognitivas, como a concentração, raciocínio e, consequentemente, aprimorar o seu desenvolvimento. Além disso, sem terem com quem deixar seus filhos, muitos pais ficam preocupados, pois procuram uma alternativa que possua uma estrutura e segurança, sem que o aprendizado e a diversão sejam negligenciados. E é pensando nessa problemática que o Colégio Santa Bárbara oferece o período estendido, onde os alunos possuem a oportunidade de executarem suas tarefas de casa com o acompanhamento de um profissional qualificado, além de atividades extracurriculares que estimulam suas potencialidades. Resumo do que é oferecido: acompanhamento das tarefas de casa, aumento no rendimento escolar, alimentação saudável, sala de jogos, momento da leitura, cozinha experimental, aulas de informática, inglês, oficinas e projetos diversos. Além de tudo isso, ainda teremos nossa colônia de férias, Colégio Santa Bárbara Diverte Coque, com muitas atividades e atrações para o mês de julho. Valorize o tempo dos seus filhos. Chegou a hora, venha para o Colégio Santa Bárbara.
vamos conversar um pouquinho, um assunto muito importante e que vem, na realidade, transformando a vida do dia a dia nos nossos consultórios. Com certeza os colegas que exercem a profissão de oftalmologia sabem disso e vêm vivenciando esse dia a dia com muito mais dificuldades até, ou poderíamos dizer, ou mudanças de atitudes em relação ao seu consultório. Um novo conceito hoje que trabalhamos na oftalmologia, a chamada oftalmogeriatria. Na realidade é uma coisa que vem mudando devido ao envelhecimento da população. Hoje, a necessidade de que você tenha um oftalmologista mais treinado, mais preparado para lidar com essa população idosa, acabou sendo uma realidade. O que a gente vem presenciando, e já existia no caso o oftalmopediatra, são oftalmologistas preparados e treinados com as patologias oculares em crianças, embora todos nós oftalmologistas estamos acostumados a lidar com todo tipo de público, ou seja, desde o 0 até os 100 anos. Na realidade a gente brinca com isso, mas o que se tem hoje é uma subespecialidade dentro da oftalmologia, além da oftalmopediatria, nós temos a oftalmogeriatria. Por que isso? E por que a necessidade de mudarmos as nossas atitudes em relação a essa população? Claro, como todos nós sabemos, vivemos hoje um envelhecimento da população, nós temos um processo de envelhecimento populacional mundial, sendo que nos países em desenvolvimento, ou chamados países emergentes, como seria o nosso Brasil, nós vivemos uma velocidade, um avanço desse envelhecimento de forma muito grande, muito rápida e extremamente difícil de você adaptar as suas políticas de saúde, difícil de você adaptar todo um processo de cuidado com essa população que vem vindo, e deixamos de ser um país jovem, como era dito sempre, o país do futuro, um país jovem, né? Nós não somos mais um país jovem. Dentro desse processo de envelhecimento, os olhos não poderiam ficar de fora. Claro que o olho está inserido num contexto, ele está dentro de um contexto em relação à saúde como um todo, mas ele sofre interferência do envelhecimento, a pessoa vai perdendo algumas capacidades, inclusive a capacidade visual. Dentro das patologias, vamos dizer assim, dentro dos processos de envelhecimento que nós temos mais frequente, que nós lidamos no nosso consultório, nós temos então a primeira de todas, a mais que todo mundo conhece, a chamada catarata. Catarata é um processo de envelhecimento do nosso cristalino. Nós temos uma lente dentro dos nossos olhos chamada cristalino. Esse cristalino, que seria essa lente, ela vai se tornando opaca, nós vamos perdendo a transparência dessa lente. Qual que é o grande problema disso? É que, na realidade, podemos chamar de problema, porque ela é um envelhecimento lento, progressivo, e muitas vezes as pessoas não se dão conta do quanto isso vem acontecendo. Perde-se a qualidade da visão, muitas vezes não se perde a quantidade. Você faz o teste das letrinhas, você faz o teste de acuidade visual e a pessoa enxerga as letrinhas. Então ela diz assim, eu enxergo. Claro que ela enxerga, ela não deixou de enxergar. Mas aí nós entramos no quesito qualidade de visão. E temos outros problemas relacionados à chamada catarata, porque nesse processo da catarata, muitas vezes nós temos o quê? Um aumento desse volume do cristalino, tá? E com isso nós passamos a ter o quê? Alterações em relação à pressão ocular, uma doença chamada glaucoma, né? No caso do paciente que tem uma catarata em evolução ou até uma catarata avançada, muitas vezes ele desenvolve uma hipertensão ocular, ou seja, o aumento da pressão dos olhos, que não é caracterizado ainda como um glaucoma, mas muitas vezes a gente chama isso para poder facilitar como se fosse um glaucoma de ângulo fechado. O que acontece? Justamente por esse enturgecimento do cristalino, que ele está se tornando opaco, ele está se tornando envelhecido, ele aumenta o volume e diminui o ângulo de filtragem, a parte onde o nosso humor aquoso é filtrado. E com isso nós começamos a ter uma elevação da pressão. A gente chama na oftalmologia isso de ângulo fechado. O que acontece? Muitas vezes o paciente vem para a sua consulta de rotina, um paciente idoso ou nem tão idoso assim, hoje a classificação de idoso inclusive está mudando, como os senhores têm acompanhado, pacientes já com 60 anos, daqui a pouco isso vai mudar, que ele vai deixar de ser um paciente idoso, ele vai ser considerado um paciente jovem, né?
O que acontece? Quando ele vem para a sua consulta, que você faz o exame tal, e fala para ele assim, a primeira reação é eu enxergo, mas quando você faz o exame nos aparelhos mais específicos, você vê que ele tem uma tendência a desenvolver um glaucoma, né, vamos dizer assim, causado por esse estreitamento do ângulo, ou seja, desenvolver uma hipertensão ocular. E aí você explica justamente isso. Olha, o senhor tem ainda uma visão razoável, uma visão que corrige com óculos, mas o senhor tem um risco de deixar essa catarata em evolução justamente por conta desse estreitamento, no chamado estreitamento de ângulo, e no futuro o senhor desenvolver um quadro de glaucoma. O problema de desenvolver esse tipo de pico de hipertensão ocular é que normalmente isso é grave, é muito rápido e difícil de você tratar depois, difícil de reverter. Então hoje a cirurgia de catarata deixou de só ser executada por conta da baixa de visão. Eu não enxergo mais nada, eu não consigo renovar minha CNH, bom, agora eu vou tomar alguma atitude em relação à catarata. Então, revendo sempre esse conceito, que catarata nada mais é do que uma opacidade dessa lente que nós temos aqui, chamada cristalino, que deixa de ficar transparente, translúcida e começa a desenvolver um quadro de amarelamento. E justamente por conta disso também, além do amarelamento, como ela se torna mais túrgida, ela começa a comprometer o fluxo de fluido dentro dos olhos e resultando um aumento de pressão ocular. Então, temos que estar atento a isso, porque esse público que vai nos procurar no consultório, normalmente ele vem para uma troca de óculos, ele vem para uma situação corriqueira e muitas vezes, a maioria das vezes isso acontece, mas nós temos que estar atento e saber orientar o nosso paciente, porque ainda existe muito preconceito ou muito medo em relação à cirurgia de catarata. Não estamos dizendo que cirurgia de catarata é uma coisa, vou lá pintar meu cabelo, vou cortar meu cabelo, não é isso, não é uma coisa simples, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que exige sim muitos cuidados e tal. Mas o que a gente sabe também é que você deixar um paciente evoluindo com esse cristalino, enturgecendo esse cristalino, com perda de qualidade de visão, é muito mais arriscado do que você hoje ir para um procedimento de cirurgia de catarata. Hoje, cirurgia de catarata ela é feita com ultrassom, muitas das etapas da cirurgia de catarata já são feitas com laser. Você tem uma resposta visual muito boa, a recuperação é rápida, na maioria das vezes você não tem esse história de ficar, vou ficar em quarentena, vou ficar numa situação onde eu não vou poder dirigir, não posso fazer nada, tal. Isso não existe mais. Pessoas que vivem sozinhas, inclusive, têm uma grande preocupação, puxa, mas como que eu vou cozinhar, como que eu vou fazer, eu moro sozinho e tal. Isso tudo você tem hoje uma recuperação da cirurgia de catarata de forma muito rápida, muito dinâmica. Então nós sempre sugerimos os pacientes, orientamos para que esses mitos que acontecem em torno da cirurgia de catarata, por ser uma cirurgia de risco, sim, como toda cirurgia tem seus riscos, mas nós sabemos que hoje, com toda essa tecnologia envolvida, você consegue executar no mundo todo milhões de cirurgias de catarata com um índice de complicação muito baixo, felizmente. Cada vez mais isso vai acontecer e nós que vamos avançando na nossa idade vamos nos beneficiar de toda essa evolução tecnológica. Continuando o nosso assunto a respeito de oftalmogeriatria, falando sobre oftalmogeriatria, esse novo conceito dentro da oftalmologia, da especialidade do oftalmologista, ou eu diria assim, o oftalmologista já é uma especialidade dentro das subespecialidades dentro da a oftalmogeriatria hoje é uma realidade para que a gente possa cuidar melhor do nosso público que vem aumentando, que é o público da população acima de 60 anos, né? Embora já se diz que a Organização Mundial de Saúde já começa uma reclassificação, justamente porque a longevidade aumentou bastante. Nós temos hoje pessoas vivendo na casa de 80 anos, 90 anos, já temos os super idosos com 110, 120 anos. Realidade é essa que mudou muito da década de 50, que nós não passávamos dos 48 anos. Quer dizer, houve uma mudança muito grande nessa nossa nova realidade e expectativa de vida. Das patologias que acometem esses pacientes, né, ou normalmente o paciente acima de 60 a 65 anos, nós temos uma patologia importante chamada degeneração macular relacionada à idade. Como o nome já diz,
é uma alteração degenerativa, ou seja, de desgaste, tá? Que compromete e começa a alterar uma estrutura chamada mácula. Muito bem, a mácula é uma estrutura que está localizada nesta região chamada central da retina, ao lado muito próximo ao nervo óptico. O nervo óptico é essa bolinha amarela, vamos dizer assim, tá? Onde você tem as veias que saem, toda a arcada de veias e artérias que nutrem os olhos. E você tem a mácula é essa região aqui que parece uma cereja, ela é mais avermelhada. Muito bem, a mácula ela é responsável por captar as imagens que vêm do mundo exterior. Então, eu costumo sempre comparar essa estrutura, assim como a retina, que é essa laranja toda, tá? Essa laranjinha aqui, como sendo o filme da máquina fotográfica. Eu estou aqui no estúdio diante de várias máquinas e na realidade nenhuma delas usa filme, tá? Eu sou do tempo das máquinas fotográficas que usavam filme. Mas essas máquinas também têm os seus cartões de memória. Vamos imaginar que essa retina e a mácula é o nosso filme da máquina fotográfica. O que acontece? Nos pacientes que desenvolvem as alterações chamadas degenerativas, ou a chamada DMRI, degeneração macular relacionada à idade, começam a desenvolver alterações justamente nessa estrutura responsável pela nossa visão central. Ou seja, nós passamos a ter alterações importantes que vão comprometer justamente a parte principal da visão. Quando um paciente vai olhar justamente para uma pessoa, ele vai se dirigir à imagem, ele quer ver a imagem principal, ele não consegue, ele desenvolve lesões na mácula, que é uma nova imagem da mácula, e ele vai desenvolvendo essas alterações até chegar ao ponto de começar essas pintas amarelas, onde esse quadro todo, claro que é lento, na maioria das vezes é insidioso, nós fazemos o diagnóstico até muitas vezes antes de aparecer quadros tão exuberantes assim, o exame de fundo de olho, você já consegue detectar as drusas, as chamadas drusas, as lesões na mácula, tá? E aí você passa a ter um processo de degeneração da visão, aquilo que eu falava para os senhores, que justamente você perde a visão central. Então muita gente me pergunta, doutor, eu vou ficar cego, eu tenho degeneração macular, ele já chega de outro serviço, já com diagnóstico pronto, tudo, e realmente um diagnóstico correto. Eu falo, não, você não vai ficar cego por causa de degeneração macular relacionada à idade, mas você vai perder muito a sua qualidade de vida. Por quê? Você vai ter realmente uma perda da visão, da chamada visão central, tá? E justamente você preserva uma visão periférica. Claro que isso parece ser muito simples eu falando assim, mas não é. A qualidade de vida aqui cai muito, a leitura, o paciente não consegue ler, dirigir nem pensar, ou seja, fica muito complicado. Vamos chamar de boa notícia, se a gente pode dizer assim, é que hoje a gente tem muito como trabalhar com esse público da chamada oftalmogeriatria, trabalhar com a chamada prevenção. Sempre entendo e na realidade tudo que eu leio, que eu estudo a respeito disso, a conclusão principal que eu chego é que degeneração macular relacionada à idade é uma doença que não aparece de imediato. Ela é uma doença que a gente planta ela durante uma vida toda. É uma doença que a gente vai transformando essas alterações e elas vão se manifestando durante uma vida toda. O que eu quero dizer com isso? Na realidade, você pode começar a fazer uma prevenção da sua degeneração no futuro, tá? Vamos chamar assim, através de mudança de hábitos de vida. Não é tão simples assim, tá? Uma delas, por exemplo, obesidade. Hoje, nós sabemos que pessoas acima do peso, ou seja, aquela pessoa com um índice de massa corpórea acima, tá, do limite permitido, que a gente considera em torno de 25 IMC, ela tem uma tendência maior a desenvolver as chamadas drusas e desenvolver uma degeneração macular. Pacientes tabagistas, tá? Pessoas que fumam, elas aumentam muito a probabilidade de desenvolver essa doença, a chamada degeneração. Pacientes que não praticam atividades físicas, ou seja, aquele paciente sedentário, eu não gosto de caminhar, eu não gosto de fazer nenhuma atividade física, também está relacionado diretamente ao aumento da possibilidade de você desenvolver a degeneração macular. Existe o chamado fator genético, tá? Isso é importante entender, que a gente chama que é o carimbo genético. Tem pessoas que têm uma hereditariedade familiar, onde eles vão
vão desenvolver a degeneração macular. Só que você tem nessa possibilidade em torno de 30%. Os outros 70% estão nas nossas mãos. Nas nossas mãos que eu digo, nós como pessoas, nós como pacientes. E não depende só do médico. Então são atitudes que você pode tomar durante a sua vida toda e tomar muito cuidado com o sol, inclusive, para que você se proteja e venha a ter uma idade avançada, uma melhor idade, como se queira chamar, dentro de uma qualidade de visão onde você possa continuar enxergando o mundo de forma colorida, de forma nítida, e mesmo que você venha desenvolver as chamadas drusas, muitas vezes, quando você toma essas medidas, suplementos, hoje existem algumas medidas importantes, e é importante frisar, inclusive, que essa degeneração macular que eu mostro aqui no simulador de visão é a degeneração macular relacionada à idade forma seca, porque existe a forma úmida que responde por mais ou menos 3% dos casos. A maioria dos casos é a forma seca. E é essa aqui que está presente na vida da maioria das pessoas. O detalhe é que você consegue prevenir, e muitas vezes os pacientes que desenvolvem as chamadas drusas, tá? Quando eles tomam suplementos, atitudes preventivas, cuidados com o sol, hábitos de vida saudável, você pode às vezes ter a drusa, mas não ter a doença. Isso é uma grande ainda discussão no meio científico, por que isso acontece. Se discute muito várias teorias, a presença da luteína, a zeaxantina, a presença de outros fatores ali ligados ao estresse oxidativo, mas aí a gente entraria numa seara aí muito técnica e que a ideia aqui nessa conversa com vocês, nesse bate-papo, é tentar deixar a coisa para se entender o esqueleto do problema, ou seja, pacientes a partir de 40 anos a gente já recomenda uma rotina mais apertada, tá? Mas pacientes acima de 60, então, a gente sempre recomenda uma coisa muito importante, fazer o exame preventivo, uma vez por ano. Procure o seu oftalmologista, faça uma avaliação, independente da troca de óculos, né? A maioria das pessoas ficam preocupadas com a sua troca de óculos, mas que é até bom que eles venham ao consultório, né, procurem o seu médico, mas que é importante para que a gente faça um exame de fundo de olho, um exame rápido, um exame simples, que a gente consegue detectar alterações precoces e que já possa começar a tomar medidas preventivas. Mas independente disso, eu sugiro sempre que se tenham os chamados hábitos saudáveis para que você tenha uma boa visão e uma boa qualidade de vida. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito, Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Aê, galera!
galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. A
maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo.